Eu acho que cultura da empresa é a base para você criar o que a empresa faz. Eu acho que isso é o ponto. Se a empresa é uma empresa de segurança, cara, seria meio, vamos falar assim, chato você falar que o cara não sabe que ele tem que cuidar dos próprios dados dele. Então, assim, eu acredito muito que, assim, a empresa, assim, ela tem um trabalho de conscientização, mas reafirmar constantemente. Acho que esse é o ponto. Boa. Porque se você não tiver essa... Não adianta você falar, vamos falar que vamos fazer um treinamento institucional, que você faz, renova todo ano. Vamos falar, brigadista de incêndio. Vamos falar o português, claro. Todo lugar faz brigadista de incêndio. Cara, tem gente que no momento errado vai fazer. No momento que ocorreu um incidente, ela vai ter uma atitude diferente do que ela aprendeu. Quem tem filho sabe muito bem o que é isso. Não adianta você falar, entra o desespero, você sai da... Vou dar um exemplo para maternidade. Você sai da maternidade, faz aquele banho que só elas sabem fazer, malabarismo total. Cara, chega em casa, vai dar um banho como você consegue. Um exemplo. Mas é a mesma coisa, brigadeiro de incêndio. Mas eu vejo muito essa questão da cultura mesmo da empresa. A empresa hoje, ela gerencia dados, faz esse tipo de coisa. Dependendo de você perguntar para o colega do lado, talvez ele tenha dúvida da coisa que você falou. E eu acho que isso é um ponto. Eu tô falando da raiz. Então não adianta você pegando assim, vamos falar da alta gestão. Cara, a alta gestão tem 100% de ciência, às vezes, não estou falando do operacional. O operacional eles não tem que estar. Os caras estão no estratégico. Eles não vão querer saber. Mas eles têm noção do que é operacionalmente o dado vazado? Às vezes não tem. Ele está tão no estratégico, tão vendo a parte de negócio, que é o papel dele. Ele não precisa estar do lado do operacional ou no tático. Ele tem que estar lá no estratégico. Mas eu acho que a cultura tem que vir em top-down. A gente, como gestores de segurança, a gente deveria sempre, assim, se preparar para o pior esperando o melhor. Por quê? Porque, assim, muita gente, né? Vamos pensar, né, assim, né? Eu, Fernando, tem mais de 4.000 pessoas justamente nas empresas que a gente atua. Gente, alguém vai clicar justamente num link errado ou mandar alguma coisa por e-mail para alguém errado. Ou pegar um impresso. Ou pegar um impresso. Exato. Né, assim, mandar para impressores que se ele pegasse... Vai. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Fala assim, então, como que a gente faz para não impedir o trabalho das pessoas? Porque não pode impedir o trabalho das pessoas, senão daqui a pouco você deixa de ser, até se justificar dentro da empresa, né? Porque você quer proteger, a empresa mais segura é aquela que não existe, né? Sim. Então, aí a gente tem que proteger baseado no quê? Vamos oferecer conhecimento, ferramenta, boas práticas. E você tem que... Gente, é no conta-gota. É falar assim, olha, você errou. Se você chegar para essa pessoa e falar assim, olha, isso daqui foi grave, né? Isso aqui poderia ter algo que, né, poderia dar contornos de prejuízo financeiro, mas vamos lá, o que você pode fazer para isso não acontecer mais? Alguns anos atrás, a nossa defesa cibernética era muito baseada em perímetro, né? As empresas eram pouquíssimo conectadas entre si, né? Então você ter uma robustez ali no seu perímetro era o que você tinha ali para te dar um sono tranquilo. Você ficava tranquilo. Você ficava exatamente tranquilo, né? E assim, o mundo foi mudando, hoje a gente é hiperconectado, isso não é diferente nas empresas, então o número de parceiros, o número de APIs, o número de sites, aplicativos, esses aplicativos integrados às outras soluções externas. Então, o perímetro acabou. Né? Simplesmente acabou. Então, saiu da mão você já não tem algo físico para você cuidar, você não tem algo prático ali. Você tem, obviamente, uma complexidade de informações trocadas, informações armazenadas, integrações. Então, a inteligência, ela é o caminho para você começar a moer todo esse volume de informações, integrações ali, de forma que você consiga rastrear os seus perigos, os seus problemas. Então, acabou que, de fato, você atuar com inteligência dentro de cibersegurança é primordial para você poder sobreviver hoje em dia, né? Primeiro bate-papo com a galera de produtos, acho que é fundamental. Eu quero saber, o cara assinou o contrato. Cara, como é que funciona um onboarding? Ele tem um self-assessment, um self-services, vamos chamar assim, onde ele mesmo cria credencial, ou não, essa credencial ela é gerenciada, compartilhada de maneira A, B e C, coisas nesse sentido. Beleza. Qual que é o URL, qual que é o endpoint, qual que é o tipo de informações que a gente tem exposto publicamente. Ok, se eu criar uma credencial, como que é feita essa credencial, né? Pode ser um usuário, pode ser uma senha, pode ser um CPF. Geralmente CPF não usa mais, né? Mas usou por muito tempo, né? Essa senha é uma senha de
numérico, é uma senha alfanumérico, tem um duplo fator de autenticação, beleza. Aí, geralmente, a gente traz... o bate-papo ele começa nesse desenho, né? Para poder entender, beleza, onde que eu tenho uma ameaça na abertura de conta? Será que eu consigo botar uma senha sequencial? Será que eu consigo achar o dado da data de nascimento do cara e com isso eu já tentar exatamente aqueles testes de credenciais, né? Então, eu acho que a modelagem de ameaça, ela começa com uma visão mais de negócio, né? Entrada, coleta, processamento, armazenamento, coisas nesse sentido, né? De ponta a ponta, né? Fim a fim, assim. E aí, aos poucos, ir explorando quais são os riscos. Eu chamava de riscos, mas ameaça e é super importante nisso daí. Por isso que eu acho que é muito interessante sempre trazer chapeuzinhos diferentes. Não deixar só o cara de governança falar com o cara de produtos. Beleza, teve um mapeamento inicial? Traz o cara de AppSec, traz o cara de defesa, traz o cara de sei lá, um outro perfil, uma de privacidade, por exemplo. É uma coisa super interessante. E hoje, no episódio de número 83, falaremos sobre o tema O Ransomware Mudou. Como responder a essa ameaça em constante evolução. Você falou, às vezes no desespero, a gente acha que a pior dor já aconteceu, né? Eu estou atacado, estou com o ambiente fora. Mas aí tem que ter famoso sangue frio, né? Perfeito. Calma, já foi, mas assim, ainda estamos, né, em ataque. Não é só... né, pode ter coisa pior, que até as incidências acontecem, né? Cara, você vai negociar, você vai usar uma VPN, vai usar uma criptografia de canal... Você tem que ter um cuidado, e às vezes a nossa posição exige isso, né? E que bom que eu acho que nosso mercado de CISO hoje, o pessoal está muito mais antenado. Sim. Mas tem empresas que nem CISO tem. Uma coisa que ajuda muito, as simulações e as reexecuções do plano de resposta a incidente, elas têm que ser homeopaticamente feitas. Sim. Porque na hora que acontece, o desespero vai vir, mas tem que ser uma coisa automática, assim, executar o plano. Muitas empresas não têm isso. Então, o que eles fazem? Acabam ligando para os parceiros e pedindo ajuda. E aí é onde vocês entram para dar esses conselhos, ou pelo menos dar aquele start inicial. Falam, não, peraí, essa aqui é uma crise, a gente não vai resolver assim, mas vamos fazer dessa forma. Tem muito parceiro por aí que topa e tem muito parceiro que fala, não, desculpa, eu não consigo nem te atender. Você chega no Zero Trust a partir do momento que você já está implementando uma série de outros conceitos, uma série de outras coisas que são importantes e relevantes para a segurança e que a gente pode até mesmo dizer que são o básico de segurança, tá? Aquele famoso básico bem feito, né? Ele estava falando ali, ele trouxe a questão de privilégio mínimo, a questão de gerenciar contas privilegiadas. A gente tem uma série de outros mecanismos que a gente vai implementando em relação a controle de acessos, em relação a controle de perímetros, entre outros. E quando você percebe que eles vão congruindo até você chegar num ponto onde você está apto para entrar dentro da questão de Zero Trust, seja com a adoção de uma ferramenta que ela vai vir e vai complementar aqueles conceitos que você já trata dentro da organização. Todo mundo que está numa cadeira de liderança, seja média ou alta liderança em cibersegurança, cada vez mais a gente tem que se portar como executivos corporativos. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais a gente tem que entender a cultura da nossa empresa, o nosso modelo de negócio, para depois a gente tentar inserir conceitos de segurança. A gente tenta montar um plano diretor de segurança, uma estratégia, usar um framework, um conceito, e a gente acaba esbarrando na falta de adoção, a companhia acha que a gente está dificultando o modelo, dependendo do nicho que a gente atua, a companhia pode entender que a gente está, né, travando, não ajudando a alavancar a receita ou coisas do gênero. E quando a gente começa a olhar, né, como segurança como, né, mais uma disciplina parte do negócio, não algo ali que só vai trabalhar com uma visão de controle ou simplificar, né? Estamos aqui para proteger esse ambiente. Né? É óbvio pela nossa responsabilidade, mas diria que não é só isso. Quando a gente começa a navegar, conhecer da cultura da companhia, conhecer do modelo de negócio, participar de pautas que não são exclusivas de segurança, para introduzir o tema de segurança e convidar outras áreas da companhia para participar de temáticas de segurança, quando a gente vai para algo do básico bem feito ou uma adoção mais complexa, a gente começa a ver que culturalmente as coisas começam a fluir. Porque quando a gente discute aqui que a gente continua muitas vezes não aplicando o básico, a gente tem muito profissional bom no Brasil que conhece bastante. Né? Por que será que a gente não está aplicando? É por falta de conhecimento? É por falta de conceitos? Não. Eu diria que a gente não está conseguindo, de alguma forma, ultrapassar barreiras para que a empresa, né, entenda aquilo que a gente está falando e adote aquilo que a gente está recomendando.
de algo do básico bem feito até trazer um conceito mais complexo e entender que a companhia está com aquele modelo em nível de maturidade. E hoje, no episódio de número 85, estamos chegando. Tá lá. Falaremos sobre o tema ataque e defesa usando inteligência artificial. Desafios e oportunidades do cenário atual. A gente tá falando aqui, né? Eu sou responsável pelos dois temas, né? Então, da parte de cibersegurança, a gente está olhando ali os ataques ali e a gente tem várias camadas de proteção. Quando a gente olha para o outro lado ali da prevenção a fraudes, a gente tem que estar analisando, aí de fato, ali, analisando o comportamento de todos os nossos clientes. Então, você vê que a quantidade ali de personas ali, de profiles que você tem que montar é muito maior, né? E isso daí tem demonstrado ali uma assertividade muito grande, né, em identificar o que de fato é uma fraude, o que de fato tem que ser bloqueado, que a gente não está bloqueando uma operação boa. É isso aí. A ela é muito boa em comunicação, né? Você pode, literalmente, não vou falar que você vai substituir o Public Relationship, o pessoal que faz comunicação externa, mas você pode orientar a comunicação entre os times e a comunicação externa baseada em cenários possíveis. Então você já pode agilizar ou até tirar a carga de quem vai fazer esse trabalho, já dando cenários possíveis. Então, se o cenário for risco alto, é esse; se ele for risco médio, é esse; se for vazamento de dados pessoais, vá nessa linha; se for vazamento de dados propriedade intelectual, vá nessa linha. Porque no Brasil se fala muito de vazamento de dados pessoais, mas uma coisa que se fala muito pouco é vazamento de propriedade intelectual. Nossa. Vazamento de propriedade intelectual é muito crítica, dependendo de onde você está, em que indústria você está inserido. Então, uma comunicação correta disso tem que ser muito bem feita. E aí você começa agilizando com a origem do vazamento, os dados coletados, análise feita pela IA, sobe, faz mais uma análise junto com mais dados. Você já tem uma comunicação pré-pronta para falar. Só passa pelo corpo diretivo para poder mandar para fora. Agilidade cibernética em grandes empresas. Quando a gente fala, por exemplo, de TPRM, gestão de terceiros, acho que a gente já passou dessa conversa, né? De mapear, putz, quais são os nossos terceiros, quais são os contratos mais relevantes e tudo mais. A gente tem que ter a resposta hoje na ponta da língua qual fornecedor, se parar, afeta o nosso negócio. E todo esse suporte, toda essa supervisão, hoje, inclusive, é um dos temas que eu venho trabalhando em IT Risk, né, que é o nome da nossa equipe dentro de Risk and Compliance, para dar esse conforto para o negócio que está voando, falando assim, caras, esses top 3 aqui são altamente críticos. Eu não estou te falando isso porque é legal. Estou te falando isso que a gente mapeou esses caras. Cibersegurança já tem um processo de resiliência cibernética em cima deles. Então, se parar, tem processos que vão garantir a continuidade desse serviço ou desse produto, fazendo o change para outro fornecedor ou continuando esse processo internamente. Então, acho que a grande responsabilidade nossa das equipes é dar essa visibilidade para a liderança, para produto, para o próprio board, né? Através de indicadores, de comitês, enfim. Cada empresa adota a sua maneira de reporte. Eu estava numa fintech que era muito pequena, com número de colaboradores e de faturamento, né? Porque a fintech ainda era um investimento, então 5 anos ainda. Mas a gente tinha por trás um banco grande. Então, dos pontos que a gente coloca na SWOT, inclusive, é a questão do banco. Perfeito. Porque o banco, ele traz um risco muito grande para a gente. Pelo nome do banco só. É uma entrada, né? Uma porta de entrada. Porque, de qualquer maneira, você está numa fintech que é do banco, você tem alguma conexão. Eu acho que é esse pensamento, né? Então, a gente tinha bastante essa preocupação. E, por outro lado, eu vim de indústria, inclusive, né? E aí, quando você pensa em indústria, tem um tamanho maior de pessoas, mas o risco não é tão grande quanto o da fintech, porque a indústria está ali com... apesar de que a indústria que eu estava anteriormente tinha e-commerce, então a gente tinha bastante risco ali no e-commerce. Mas se você pensar só na indústria, os dados ali dentro... dado de cliente, se é B2B, então é pior ainda, né? Dado de cliente final, pessoa física.
Pessoa jurídica, desculpa. Então, a gente acabava tendo um risco menor do que a fintech, que era Olha uma só. empresa menor de tamanho, né? Então, é muito complexidade do É negócio, isso. né? Boa. É muito mais difícil você pegar um ambiente que já está em cloud e você aplicar segurança do que, obviamente, você fazer a migração ali, né? Mas as duas opções eu vejo problemas, né? Primeiro é a questão do conhecimento em cloud, né? O pessoal acha que realmente, não, cloud é fácil, vamos criar um servidor aqui, vamos fazer isso aqui. E segurança também, o pessoal tem uma visão de cloud hoje, eh, que a segurança que é facilitada, só que eu como já trabalhei em empresas de cloud, eu pude perceber que a segurança da informação não conhece cloud, né? Isso faz com que o custo da nuvem seja elevado, né? Não só segurança, muita gente de infraestrutura também acaba não conhecendo o cloud e muitas vezes migra da forma que está o ambiente em casa, né? Tornando a nuvem mais complexa do que ela necessariamente precisa ser. Então, eu acho que um dos principais desafios de segurança da informação relacionados à cloud é conhecer realmente como funciona a cloud. Como que nasceu a utilização da cloud no nosso dia a dia? Fizemos um projeto durante a pandemia e naquele momento, pô, a gente só trabalhava com lojas físicas, né, na empresa. Então, assim, veio a pandemia, fechou tudo. Putz, acabou a receita da companhia. Então, assim, como que a gente faz agora esse projeto que tá indo pra cloud? Para tudo. Eu falo, putz, mas e aí? A gente tem um contrato na mesa que visa uma redução de custo agregado à melhoria do serviço. Pega o seu on-premise e leva tudo para cloud. E você deu o contexto de pandemia, né? Pandemia. Deve ter sido aquele assim, tira daqui, joga pra cloud, mas pra ontem, amigão. É isso? Exatamente. Então, assim, você tem um prazo curto, aí a flexibilidade e a facilidade da interface gráfica, que é clique, né? Próximo clique, aí te leva àquela sensação de que, nossa, estou num ambiente maravilhoso, estou na cloud. Tudo muito fácil, tudo muito lindo, e aí é onde que gera toda aquela quantidade de vulnerabilidades. Então, assim... Custo alto também. Elevadíssimo, né? Porque, assim, no geral, pela falta de conhecimento, você vai colocar hardwares, né? Na teoria, né? Através dos cliques, que não tem necessidade. Aquela compatibilidade, que você faz um comparativo do on-premise versus o que está em cloud, o que eu tenho de hardware aqui para processar na cloud, não necessariamente ele é igual. E nunca vai ser. No geral, nunca é. Tá? Tem mais performance, tem as escalabilidades que você consegue fazer, na qual poderia trazer uma redução. Vazamento de informações, como lidar com ameaças internas e outros riscos. O vazamento de dados, você pode ser uma pessoa acidental ali que gerou o dado por e-mail, você pode ser um cara mal intencionado, que vazou por um outro canal, até um WhatsApp web da vida. Você tem também um cara que está lá no celular corporativo, que não tem um controle. Você tem um DLP aqui no desktop, mas no celular corporativo ele não tem um controle. Às vezes você libera o celular pessoal, vai o dia ali e você aceitou aquele risco, não tem controle. Tá muito bem fechado no corporativo, tá muito bem fechado no workstation, fechou até no BioD, de repente, criou um container lá, usou uma tecnologia bacana, mas uma malicious insider privilegiado que está operando dados na base de dados ali, que está extraindo e trabalhando aquilo, tem acesso a um servidor que tem acesso a um envio externo, enviou. Às vezes você tem um outro cenário, está tudo isso fechado, e você tem uma situação em que o profissional, ele trabalha de casa com a credencial corporativa, acessou um Office assim, baixou a base no seu computador pessoal. Então, cada um desses é um contexto diferente, com impactos diferentes de acordo com cada indústria ou cada vertical de negócio diferente, e cada um vai ter um apetite ao risco diferente. Então, o que preocupa cada um? Eu acho que existe um termo muito bacana, que agora é o AppSec, né? Eu acho que a gente está começando a quebrar isso. Acho que o mercado consegue, né, quebrar isso no meio, que é você começar a fazer o privacy e o security by design logo no desenvolvimento. Então, eu acho que o papel do CISO, ele tem que se tornar, e acho que cada vez mais, mas ainda tem muita demanda reprimida, diferente do que tem demanda de nuvem, que a gente já resolveu essa demanda, que a gente já endereçou.
A gente já tirou o grosso do mercado. Mas a demanda do CISO ainda está um pouco reprimida. Essa demanda ela tem que ser um pouco mais consultiva. Como é que eu faço a esteira de desenvolvimento para que ela seja uma DevSecOps de verdade, não uma DevSecOps baixinho? Para que você consiga trazer elementos de como você protege o dado, como é que você permite fazer o esquecimento, apagar ele no momento do desenvolvimento. Então, a gente começou lá em 2019, 2018, 2019 a fazer o Observability by Design. E agora a gente está numa onda de Privacy e Security by Design. Então, o papel do CISO ele está mudando, ele não está acelerado ainda, tá, Leonel? Ele tem que acelerar para esse papel. Eu acredito que ele vai acelerar. Então, esse é o novo papel consultivo do CISO. É propor que o desenvolvimento ele seja seguro. Hoje, o orçamento para nós lá ele é único, tá? Até 2 anos atrás era totalmente separado, tá? Mas hoje ele é único, mas você tem a flexibilidade de você movimentar entre cyber, entre infraestrutura ou outro assunto, tá? Vamos falar assim, ele ficou com essa flexibilidade, ficou melhor para você tá trabalhando, tá? Porque de repente você planejou, tá vendo como tá indo o Forecast mercado, do ano também. forecast do ano, eu tava falando disso um pouco antes, tá? Que tava tratando sobre isso, sobre forecast, sobre os próximos 9 meses, tá? E você fala, meu, beleza, eu posso tirar daqui, mas eu posso investir ali. Tá? Então acho que ele fica mais fácil você estando debaixo do mesmo chapéu, porque você consegue dedicar qual a sua real necessidade. Eu vou fazer um investimento para proteger meus equipamentos médicos ou vou trocar antena de Wi-Fi? Por exemplo, preciso cortar um número. Você corta, você fala, cara, eu vou proteger ali, esse aqui eu consigo remediar por mais 12 meses e colocar no próximo orçamento. E hoje falaremos sobre o tema riscos em supply chain. O que é clássico de gestão de risco de cyber de fornecedor? É você pensar assim, bom, do meu universo de fornecedores, quem é que acessa a minha rede? Esse era o primeiro, né? Da onde pode vir um outbreak, uma infecção para cá, ou um incidente. E a segunda é quem mexe com meus dados, né? E aí, graças à LGPD, isso virou a outra grande prioridade. Mas a gente mudou esse entendimento há algum tempo atrás, porque eu tenho o caso de empresas, e aí você citou no começo, né? Por exemplo, a Natura trabalha com transportadora. Alguém tem que entregar as caixas, né? Com os produtos e tal. Perfeito. Né? Trabalha com fornecedor de matéria-prima, ativos da Amazônia, né? As coisas importantes da nossa cadeia de produção. Esse pessoal não interconecta na nossa rede e não trabalha com dado nosso. E aí, esse critério é o primeiro ponto, mas o pessoal não está no radar. Então, se uma empresa dessa é paralisada por um ransomware, o que acontece com o meu faturamento? Perfeito, e ele se ferra. Então, a coisa começa por aí. Então, a gente precisa fazer uma seleção de quais são os fornecedores que têm um impacto ou no meu ambiente tecnológico, ou nos meus dados, e na minha governança de dados, ou na minha produção e faturamento. Perfeito. No negócio. E essa é a grande evolução. E é uma coisa nova. Eu tenho visto essa discussão acontecendo e ela só acontece porque os ataques aos fornecedores estão acontecendo com mais frequência, como o dado que você trouxe. Exato. E trouxe esse alerta, né, para os CISOs. Putz, eu tenho uma cadeia de suprimento que, tudo bem, ela vai parar, nenhum dado meu vai dançar e a minha rede não vai ser afetada. Mas ele vai parar de entregar matéria-prima para mim. Como é que eu vou produzir? Qual seria uma dica básica, talvez? Criar um padrão desse formulário, bater um papo com outros CISOs? Eu acho assim, eu vou dar a dica do começo, tá? E do resultado da pesquisa que a gente fez. Tem que ter um modelo de operação e governança e papéis e responsabilidades muito bem definido na organização. Não é só uma responsabilidade de segurança da informação. Tá? A gente pode até puxar como accountable, mas tem que ter esse modelo bem estruturado e bem fechado. Quando você cria os tiers e você cria os controles e você cria uma arquitetura de referência que você vai aplicar em cada um desses caras, isso é importante também, com flexibilidade, né? Tem outro ponto que eu tenho visto, eu vi em 2 casos. Por exemplo, eu tenho análise de crédito. Esse cara, ele tem um seguro cibernético, ele cobra o meu também? Pode ser que sim. Isso nunca é explorado e vale a pena explorar esse negócio.
Empresas maiores que não querem fazer o seguro, eu já vi um caso do autosseguro. O cara faz um fundo de investimento, guarda uma grana ali, está investindo esse dinheiro Já vi. e usa para aplicar se tiver algum incidente cibernético, inclusive cobrindo os terceiros. O risco financeiro é até um mais fácil de quantificar. Um que é muito difícil de quantificar é a parte do risco reputacional, ou seja, a consequência que aquilo tem para mim, tá? E é significativo. Então, a perda de confiança, acho que tem um outro conceito importante quando a gente fala de risco reputacional, que é a confiança. Então, quando o seu cliente, o seu parceiro, perde a confiança em você, ou seja, olha, aquela pessoa é frágil e pode trazer uma consequência para mim também, eu vou procurar um outro concorrente. Eu não vou ter mais negócios com ele. Então, a consequência que um risco cibernético tem não é só o ataque. É a perda, por exemplo, de confiança que traz a perda de clientes, que, por sua vez, traz uma perda financeira. Infelizmente, a gente ainda tem o abismo entre executivos de segurança conseguirem falar o business language. A maior dificuldade é você conseguir colocar um executivo de segurança que fale o business language, mapeie os riscos e consiga trazer para a empresa ações ou tomadas de decisões que possam permitir tanto o conselho administrativo, quanto o conselho, quanto a administração do dia a dia, ajudar na tomada de decisão. E muitas vezes a gente tem essa capacidade, infelizmente, porque o CISO do passado era sempre aquele cara técnico. E, infelizmente, na prática, você ainda vê esta realidade, que você tem a quantidade de posições abertas, que elas não conseguem ser preenchidas, e isso entra no risco de fator humano. Eu só ia reforçar a questão que o Luiz colocou, né, do risco reputacional, porque realmente esse é um risco que a gente não consegue mensurar. E hoje a gente vê, por exemplo, alguns casos, né, que ocorreram, não vou citar nomes, mas de 2 vezes tiveram vazamento de dados, virou case de MBA. Imagina isso, né? Oh, meu Deus. A empresa, né, sendo citada em cursos de MBA, sendo exemplo, né? Então, esse é um tema que a gente fica muito preocupado. E como ele falou, né, a questão dos clientes, né? Qual cliente que vai abrir uma conta num banco que teve vazamento, que teve problema de segurança? Qual cliente ou usuário que vai ir num laboratório fazer exame sabendo que teve esse tipo de problema? Então, você começa a ser mais seletivo quando você... Com certeza. E hoje está muito na imprensa, né? Toda vez que faz o teste de backup, na empresa anterior onde eu estava, nunca funcionou. Eu falei, não vai funcionar, a retenção de logs não bate com o que está documentado hoje. E ninguém quer ir lá e trocar. Então, assim, tem uma questão muito também que eu falo para as pessoas, poxa, custa nada você ir lá e fazer uma alteração, revisitar o que você escreveu. E também, do outro lado, é o que você acabou de falar, por que não testar? Entendeu? O teste de restore. Eu falo para todo mundo, falei, gente, vamos voltar. Eu fazia diversas simulações, hoje eu não consegui fazer uma simulação. Eu sempre quis trazer as simulações e me disseram uma coisa semana passada, foi, será que realmente existe ataque cibernético? Pô, gente, nós estamos em 2025. Então, uma coisa que eu acho interessante também, e muita gente não se preocupa, é assim, não sei se vocês já viram o contrato dessas empresas, né, que é uma das maiores empresas de armazenamento de backup do mundo, e o contrato dela é bem simples. Se aquela fita que contém a sua informação, ela for perdida, extraviada, danificada, eu vou te pagar uma fita, não o conteúdo que tem dentro dela. E isso é uma briga jurídica, principalmente porque o pessoal de legal, quando olha o contrato e diz assim, não, mas peraí, eu estou dizendo que ali está meu código-fonte, armazenado, legal, mas eu que estou vendendo o serviço de armazenamento para você, eu não sei o que tem lá dentro, e eu nem quero saber. Eu estou te dando o espaço. Então, uma das coisas interessantes, e que eu não sei se todo mundo fica atento sobre isso, você faz o backup, legal, você testa, é uma coisa. Aonde ele fica armazenado temporariamente? Você já foi lá olhar? É outra coisa. E para onde vai? Se tiver algum problema, qual é o tipo de contrato que você tem? É outra coisa. Se você assume que você conhece tudo, já começa errado. Acho que a gente tem que assumir, partir do pressuposto que sempre tem alguma coisa faltando, sempre tem algum ponto que a gente precisa olhar.
Eu acho que esse cisma é da área de segurança da informação. Se você não tem esse cisma, você tá na área errada, você tá Não tem zona de conforto em nenhum Não, espaço, não né, tem, cara? Em não tem. cyber não tem. Não tem. E é cada gente, é aquela tradicional autoridade, cada enxadada é uma minhoca. Então, e na área de segurança, você acha umas jiboia, porque a gente olha, e é verdade isso. A gente tem um contexto hoje de que a gente vai conhecendo mais o ambiente conforme a gente vai mexendo mais. A gente só vai mexendo e conhecendo o ambiente com o tempo. A gente precisa entender primeiro o que que a gente tem dentro da empresa que a gente está começando. Tem um SOC? Tem. Quantos ativos a gente está falando dentro do SOC? Então você começa a elencar, tem NOC, tem SOC, tem qual que é o CIEM, é nosso, não é? Acho que a gente precisa começar primeiro a entender o contexto. A gente tem pouco tempo para trabalhar, mas a gente tem que ter segurança de que no começo desse trabalho a gente pode se envolver e a gente pode ir o mais a fundo possível. Acho que o segundo ponto que todo mundo teria que fazer, sem sombra de dúvida, é pentest. É entender. Porque se você não entende, você chamando uma empresa terceira, que pode te dar uma reação, uma relação de que como está a sua superfície hoje de ataque, tá alta, tá baixa, o que que você tem de fora para dentro que pode ser problema e de propriamente dentro que pode ser um problema, Boa. você já começa a ter uma visão um pouco melhor disso. Então acho que nesse sentido, eu sempre falo isso. Primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto geral e manda testar tudo. Vamos lá, faz um roadmap inteiro aí de teste de invasão para a gente, né, claro, sem colocar em risco a operação, sem disrupção, Perfeito. mas que a gente entenda quais são os pontos principais. É exatamente isso, é escanear teu castelo, é escanear, você pegar um drone, vamos lá de novo, analogia, passar por cima e ver aonde vocês têm os pontos mais falhos, que são mais gritantes. Quando você é o guardião, o orçamento é teu. É você que lidera, é você que tem autonomia, é você que faz acontecer. Quando você não é guardião, e aí eu digo por quê? Porque muitos dos executivos de segurança ainda estão dentro de uma estrutura de tecnologia. Perfeito, eu ia falar isso. E muitos estão debaixo de uma estrutura de infraestrutura dentro da tecnologia. E o orçamento muitas vezes é do gerente da infraestrutura, ou do superintendente da infraestrutura, né? Ou até mesmo do próprio diretor de TI, do CIO, do CTO. Não é seu direto. É um Então pedaço do você orçamento da TI, né? Exato, então você é parte de um orçamento da TI. Então o teu primeiro papel como executivo dentro dessa na cadeira é convencer muitas vezes o teu chefe. E não o board, não o da diretoria, não o CFO, é convencer o teu chefe. Você vai falar: "Por que que você quer isso?". "Nossa, mas nós temos uma demanda aqui na operação que vai requerer, né, X% do orçamento, né, e você está me pedindo aqui 2 milhões para tal ferramenta", né, aí volta de novo, você não consegue ver consegue flexibilizar isso, consegue ver alguma coisa diferente, você vai ter que voltar para, né, 12 casas no tabuleiro, né, triste. Eu entendo que, né, e aí falando de investimento, então você tem uma empresa que ela fatura 1 milhão por ano, você não vai comprar a ferramenta de 1 milhão. Não faz sentido, né? Então eu acho que para alguns tipos de instituições e mercados, né, então empresas que estão em áreas não tão regulamentadas, né, você tem que partir para open source. Porque é melhor você ter open source do que não ter nada, né? Então assim, tem que jogar com as ferramentas que você tem, né? Mas o grande ponto da ferramenta open source é que você tem que ter pilotos muito bons, sempre. Porque o open source dá muita manutenção, né? Então, eu participei muito de implementação de soluções, tanto de CIEM, quanto até mesmo de IDP, IDS, open source. Mas o cliente não tinha uma equipe de manutenção. Então, as consultorias sempre são acionadas. Não que é ruim chamar as consultorias, mas eu digo que assim, você não está gastando com ferramentas, você sabe que você vai gastar ou com suporte ou com pessoas, que você tem que contratar uma equipe muito boa, um serviço de MSS, para suprir essa necessidade de manter essa ferramenta open source. Cibersegurança em tempos de tecnologia disruptivas. A sua estratégia está atualizada. Claramente as empresas estão desesperadas para usar IA, né? Mas eu acho que não dentro de cibersegurança, tá? Acho que dentro de cibersegurança nós estamos, não eu, claro, desesperados por conta dos ataques utilizando IA. Sim. E na verdade por alguns motivos a gente está desesperado, né? A gente tá desesperado pelos ataques utilizando IA que estão crescendo,
E a gente, pelos números, a gente percebe que eles estão sendo bem-sucedidos. O volume de ataques bem-sucedidos, o tempo de comprometimento é muito menor, ou seja, a gente tem que correr mesmo, a gente tem que se preocupar. Por outro lado, esse desespero em adoção pelas companhias, sem que a gente tenha tempo de se preparar, de entender, de conhecer os riscos e trabalhar numa governança, numa avaliação, né? Então eu preciso ter um time preparado para fazer uma avaliação. Antes eu fazia um security by design de um sistema, de uma aplicação comum. Agora eu tenho que fazer o security by design, né, a avaliação de uma IA, né? Quais os riscos? Eu preciso começar a entender. Então a margem de erro é muito maior. Então isso tira realmente o nosso sono. E eu acho que sim, eu acho que não tem como cyber não usar IA. Mas eu acho que tem assim, cada um tem seu papel, né? No SOC a gente vai ter automação, tanto para redução de time, mas muito mais para um tempo de resposta. Perfeito. Porque, ok, para mim, talvez para mim não vai ter diferença nenhuma. O valor que eu vou pagar lá no mês vai ser o mesmo para você ou para o outro SOC. Aquele SOC, se ele tem 60 pessoas ou se tem 13, para mim não vai fazer diferença alguma. Mas, poxa, responder meu incidente, né, meu alerta, desculpa, em 47 minutos ou 4 segundos, isso faz a diferença, né, num ataque bem-sucedido ou não, entendeu? Ou no custo, no tempo de bloqueio desse ataque, né? Antes da gente falar de usar a IA, primeiro a gente precisa entender o que é que nós estamos querendo impulsionar com a IA. E isso só vem de uma boa compreensão dos seus processos internos. Então, eu acho que existe, primeiramente, uma decisão estratégica de negócio e um objetivo que a gente está querendo atingir. Depois, existe a questão da resiliência cibernética, que vai suportar o avanço da tecnologia que se adere ao processo de negócio, assim como qualquer outra tecnologia. E o nosso papel é suportar a essa tecnologia se aderindo ao negócio na velocidade da luz, porque o processo está nessa velocidade. Então, eu acho que o CISO ele é um tomador de decisão junto às áreas estratégicas e de dados e de governança. Mas é muito importante que a gente entenda fundamentalmente o objetivo. Números curiosos. Entre 2018 e 2024, subiu de 2 para quase 50% o volume de empresas que declarou que assumiam um framework de segurança na sua arquitetura, na sua estrutura. E desses, metade o NIST. Ou seja, o CISO já pode dizer hoje, dentro de um comitê sênior dentro da empresa, por que ele escolheu o NIST? É porque a maioria das empresas de grande porte, capital aberto ao redor do mundo, estão fazendo a mesma coisa. O NIST estudou o padrão. O que eu acredito que está acontecendo ainda, e sendo muito pragmático, é que a maioria dos nossos CISOs, não só no Brasil, mas no mundo, ainda não lê esses documentos. Ele continua com a agenda recorrente nos comitês sêniores, levando KPI, número de EDR instalado nas estações de trabalho e tal. Falta de atualizações. E a linguagem, exato. E a linguagem que vocês têm falado, eu até nem diria que os CISOs precisam falar linguagem de negócio. É uma linguagem natural, né? Humana. E parar de chamar o criminoso, o crime organizado, de atacante malicioso, né? Assim, a gente tem uma necessidade muito clara de formação, de comunicação dos CISOs, de aprendizado sobre o que é hoje a visão das grandes empresas, sobre uma agenda mais ampla de gestão de riscos cibernéticos, e junto com compliance também, que eu acho fundamental, o tal da história da governança. Os CISOs ainda usam muito pouco de conhecimento ou capacidade de elevar o seu nível de percepção ou de mostrar o seu trabalho, preocupações, elevar o discurso e, principalmente, escalar os problemas dentro da governança das empresas. Então, tem alguns elementos do que é uma função de um executivo, que os executivos tradicionais já sabem muito bem fazer, que eu acho que o CISO precisa aprender a usar. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma regulamentação ainda muito aquém do que a gente precisa realmente fazer, comparado com outros mercados. Eu tive a oportunidade de trabalhar em banco, a gente sabe que é uma dinâmica diferente, o ativo é diferente, mas no mercado de saúde a gente tem um dos dados mais valiosos que tem no mercado, que é o dado do paciente. Então,
como é que a gente processa isso dentro de casa? A gente tem, por cultura mesmo e próprio direcionamento da alta liderança, um compromisso forte em desenvolver a nossa própria regulação interna, nossas próprias normas, nossas próprias políticas, e trabalhando em conjunto com as áreas pares, com o jurídico, com privacidade, com compliance. Tudo que tem de dificuldade ou todo novo requisito de regulação pode se transformar numa oportunidade ou numa vantagem competitiva para a empresa, né. Então, eu antigamente era um profissional que reclamava muito das coisas novas que chegavam. "Ai, vou ter que mudar isso. Ah, vou ter que mudar aquilo". Bom, a pandemia ajudou a gente a ser bem resiliente, mas eu acho que, uma empresa ser resiliente a ponto de encarar essas dificuldades, transformando em vantagens e oportunidades, e mostrar para o mercado que está atendendo, não só vai atender, como vai fazer além do que está pedindo, é um fato bom, de reputação, de credibilidade corporativa, e o consumidor está cada vez mais perceptível a isso, né, não quer mais comprar por comprar e começa a ver valores atrás das empresas também. Gestão de acesso privilegiado, o desafio da atualidade. Por mais que o título fala desafio da atualidade, eu imagino que seja um desafio do passado, presente, vai continuar sendo do futuro, tá? De grandes empresas ainda. E muito mais, acho que talvez da dificuldade que grandes corporações possuem quando a gente fala de sistemas legados e outras frentes. O principal risco está nos VIPs. Eles são a joia da coroa. É onde passam as principais informações da companhia, as mais relevantes. Não, com É certeza. onde se toma as decisões. Então, eu trabalhava de uma maneira aonde não existia, esse check. Então, se um comportamento está sendo, executado de maneira diferente do normal, o SOC tinha autorização de fazer o bloqueio tempestivamente. Indiferente da posição, cargo, área, tanto faz. Seja uma credencial de serviço, eu prefiro muito mais parar o meu faturamento por algumas horas até identificar que de fato é um problema ou é uma falha, do que explicar um ataque, do que ter que fazer um resposta a incidente. É muito mais fair você conseguir fazer isso, você bloquear porque você entende que aquele carro começou a pegar fogo. Então assim, deixa eu já apagar aqui, antes de fato ele queimar inteiro, e aí eu vou ter que explicar o porquê que ele queimou inteiro. Perfeito. Então eu acho que existe um erro muito grande nas companhias nessas validações ainda de VIPs, porque a gente está indo ao contrário, né? Eles são a joia da coroa, é para eles que a gente precisa de fato ter toda a atenção, e é importante deixar o C-Level muito alinhado nisso. A gestão de acesso como um todo tem que ficar embaixo de segurança. E aí sim, estamos fazendo uma análise de perfil em todos os perfis de acesso, né, então tem alguns processos que a gente executa, para ter controles, né, de acesso. Agora, falando em cloud, né, especificadamente, primeiro é um desafio você entender todos os níveis de permissão de todas elas, né, porque cada uma funciona de uma forma com milhões de grupos, né. Antigamente, falando um pouco aí de Microsoft, você tinha basicamente Domain Admin e Enterprise Admin, né, que seriam ali os maiores poderes. Hoje você tem uma granularidade gigante de grupos e permissionamentos que, dependendo da forma que você vai fazer, você cria um problema de permissionamento que você não consegue nem identificar onde foi. Literalmente. Então, é um desafio muito grande, né, eu acho que para você trabalhar muito bem com isso, você precisa ter uma plataforma de IGA ou um EPM, alguma coisa ali para te suportar, né, para você conseguir fazer uma gestão de identidade no nível aceitável, porque somente em grupos, fica bem difícil. E hoje falaremos sobre a nova arquitetura do crime digital. De uns 10 anos para cá, a gente ouve que o perímetro morreu, não existe mais perímetro da sua rede. Eu acho que ele está migrando e a identidade está sendo o seu novo perímetro, tá? É ali que está sendo os principais ataques. Não é mais no seu firewall, não é mais na sua camada que está exposta para a internet.
E ele, na verdade, é um meio para ele explorar uma identidade vazada, uma identidade corrompida. Então, a identidade hoje está virando o seu principal perímetro. Desculpa. A identidade está virando o seu principal perímetro de segurança. Tá? Como ele está virando o principal perímetro de segurança, eu acho realmente que tem que aplicar esses controles, MFA, o EBA, análise comportamental, aumento de riscos, para conseguir contornar e controlar melhor, né, essa ameaça. Tá? Realmente a identidade deixou de ser só o seu usuário e senha. Aquele dificultômetro que nós criávamos para o usuário. Não é só mais um dificultômetro, realmente ali é o seu crachá para entrar no sistema, é ali que você tem a maior vulnerabilidade hoje explorada. E falar do básico em segurança, assim, eu acho que o arroz com feijão bem feito, isso é um jargão da nossa área e todo mundo sabe, né? O básico bem feito, o arroz com feijão bem feito, já é grande parte da jornada, né? Quando você tem uma boa gestão de vulnerabilidade, quando você tem um plano de resposta a incidente bem estruturado, gestão de identidade, enfim, eu considero isso o básico do básico. Inteligência de ameaça, cara, assim, eu acho que hoje, nos dias de hoje, já virou o básico do básico. E você olhar pra Dark Deep Web é trivial, porque é lá onde acontecem as coisas. Mas se você me perguntasse isso há 2, 3 anos, eu não julgaria isso como o básico do básico. Porque a gente não tinha esse cenário Ah, que interessante. do boom do cybercrime. A gente tinha. Sim, as coisas já estavam acontecendo, mas não no volume que está hoje. Cibersegurança no DNA. Proteção que não chega atrasada. Muitos líderes executivos de cyber no passado fizeram investimentos pelo medo. Foi uma forma de evoluir também. Porque naquele momento segurança era, sei lá, você volta 10, 15 anos, segurança era desconhecido, não era algo que impactava o negócio. Hoje você tem impacto direto ao negócio, então isso se transformou. E como é que a gente leva isso para frente? Com cultura. Se você sofre um incidente, você não tem a cultura de segurança, você tem o medo que aquilo aconteça de novo. E aí este medo, em algum momento, ele vai arrefecendo e a cultura não ficou. Então, ter a cultura de segurança é levar isso de maneira clara e dizer o seguinte: olha, a gente também precisa estar preparado como executivo para ter uma conversa muito, muito sênior com o board, com os pares, com as áreas de negócio, para dizer, olha, eu não estou falando de DDoS, eu não estou falando de intrusão, eu não estou falando de threat actor, eu não estou falando de atacante. O Álvaro Álvaro Teófilo foi um dos meus líderes no passado, e outro dia a gente estava conversando, ele falou um negócio super interessante. Ele falou, gente, parem de falar atacante. Atacante é da seleção brasileira, né? A gente tem criminosos, a gente tem hackers. São criminosos. Então, assim, é ter o cuidado também no linguajar, para que a gente comunica adequadamente. O fato da gente não conseguir comunicar na média como líderes de segurança também dificulta você levar a cultura para frente. Então, eu não estou falando de DDoS, estou falando de interrupção de negócios e, portanto, perda de receita. Eu não estou falando de integridade, eu estou falando de proteção de dados. Eu não estou falando de confidencialidade, eu estou falando de dados expostos e, eventualmente, um vazamento de dados. Olha, na média, um vazamento de dados custa tantos R$ 1.000 ou tantos $1.000 depois que isso acontece. Então, como é que a gente pode fazer para prevenir? Acho que é uma conversa mais sênior, tentando trazer um linguajar mais apropriado com as contrapartes. A gente não tem muito, na média, no mercado, a gente não tem esse linguajar mais apropriado para falar com outros players. A gente fala o nosso dialeto de cibersegurança e acho que isso dificulta muito na cultura. A parte tecnológica ela deveria ser commodity já, né? Pegar uma parte de faturamento e, ó, isso aqui vai para tecnologia, ferramenta e pessoas, processos. O que a gente enfrenta hoje, na minha realidade, é fraude. Por que eu preciso de uma ferramenta de análise de fraude em tempo real? Como é que eu mostro o valor desse produto para o meu presidente? Porque como é que eu pego os incidentes que eu acabei de passar, transformo isso em valor e digo, essa ferramenta aqui cobriria esses incidentes, pagaria eles na primeira parcela do custo da ferramenta e do time de monitoramento. Então, assim, complementando, na verdade, tem uma parte tecnológica aqui que ela é super importante, que deveria ser parte de investimento de todas as empresas. A gente vem de uma época onde segurança, cyber nem existia, né? Era segurança da informação.
A gente falava de quê? De firewall, de controle de acesso muito pouco e de antivírus. E política de segurança, talvez, né? Isso, exato, que era aquela, né, para assim, só para forma, né. Compartilhamento. Isso, você faz treinamento? Faz treinamento. Então, assim, isso veio evoluindo, Sim. né. E aí uma coisa que eu gosto de trazer também, que é, né, eu tive experiência com outros mercados, e fora do Brasil também, com outras, né, empresas, eu acho que a América Latina, ela ainda engatinha Concordo. Perfeito. em cibersegurança, né. Tudo bem que o nosso sistema bancário é o mais evoluído, e aí a gente tira esse pedaço fora, que aqui realmente a gente está falando de mas o resto, as indústrias, elas ainda engatinham. Então eu acho que isso é maturidade. Então eu gosto de trazer um outro exemplo também, que é numa das minhas casas que eu trabalhei, eu vi um movimento de "vamos para a cloud", e esse movimento ele foi rapidamente, assim, "vamos voltar". Eu tô falando disso, assim, faz anos já. Vamos voltar com on-premises, porque o custo é elevadíssimo. E aí, quando você olha para o Brasil, olha para a América Latina, você tá vendo esse movimento acontecer agora. Exatamente. Então a gente tá atrás na curva. E aí eu acho que é maturidade. Então, assim, a gente vai chegar neste observability aí, observabilidade, né. Mas é questão de você ter maturidade. Então, assim, ainda algumas empresas tem umas empresas que estão mais à frente, né, que estão já pensando nisso. E vendo esses grandes ataques e cada vez pensando assim: "Poxa, não é um monitoramento tradicional que eu vou pegar um desvio de comportamento que é muito pequenininho". Usuário sem é legítimo? Exatamente. É o ataque autorizado. É. Como é que você pega um desvio de comportamento que assim, é mínimo? Então é aí que entra a observabilidade. Só que isso, de novo, é uma curva de maturidade. Há algum tempo atrás, a gente tinha muito essa necessidade de: "Poxa, eu preciso do log, eu preciso da telemetria. O que eu vou fazer com isso? Ainda não sei, mas eu preciso de Uma hora eu tudo vou isso". precisar, né? Melhor Vou É. precisar, preciso acumular isso. E hoje, com as estruturas em cloud, tudo isso é um custo elevado para você manter, mesmo que você não sirva para nada, né? Você tem ali toda a informação, você não usa para nada. Existia muita expectativa de construção dos ambientes de CIEM, né? Participei de algumas iniciativas, frustradas inclusive, porque você vai com uma expectativa de: "Ah, poxa, eu vou receber tudo e vou correlacionar, né? Vou ser extremamente inteligente". Não, você acaba gerando alertas isolados e, Isso aí. o time que olhava para Onerando, aquilo né? onerava bastante, É. porque o time precisava gastar bastante energia para poder analisar tudo aquilo e chegar numa conclusão, e não chegava em conclusão nenhuma. É isso aí. Então, essa parte de uma coisa é você estar com dado e vê-lo, né. Outra coisa é você ter o entendimento daquilo. Poxa, beleza, eu tô vendo o dado, mas, a capacidade de entender o que ele tá me dizendo ali é o que a observabilidade traz pra gente hoje. Você costuma ver aí, talvez pegando o meu histórico do passado, a gente fazia um retrato do meu processo. Só que eu trabalhava num filme. Uhum. Então, o meu recorte da realidade presente não era o mesmo do que eu tinha feito lá atrás. Então, esse desafio era grande. Quando aconteceu uma interrupção ou um problema, o meu passado não refletia a minha realidade atual. Então, para fazer o retorno daquela operação, aí foi um problema. Porque a documentação que a gente tinha no passado não reflete a realidade da atualidade. Então, esse é um desafio gigantesco que a gente Que legal tem isso. em termos de tecnologia de você manter os seus ativos atualizados. E aí, a maioria das empresas que eu passei, isso era feito a cada ano. Cada ano você fazia essa revalidação. Só que eu estou falando isso há 10, 15 anos atrás. Imagina agora, com a velocidade que a gente está, que as coisas mudam de hoje em dia. desenvolvimento de sistemas, de APIs, de todo o ecossistema de tecnologia que suporta uma operação. Então, se tornou cada vez mais desafiador eu ter um filme atualizado e mais completo em relação quando acontece uma interrupção. E aí, em acontecendo a interrupção, o que a gente vai fazer? Resgata o plano, vai implementar o plano, você vai ter suas falhas significativas ali para que isso consiga voltar. Então, a gente tem um desafio grande como tecnologia, como responsáveis por esse processo, é de diminuir, né, esse tempo de simulação dos testes que a gente faz. Quando a gente está falando de RTO, de RPO, a gente tem uma certa dificuldade de falar assim, não, tá bom, qual que é o tempo mínimo? Então, eu vou avaliar todos os meus contratos e falar assim, olha, eu
O meu tempo máximo, na verdade, meu tempo máximo fora do ar são, sei lá, 2 horas, gente, impossível. Impossível. 4 horas. Então vamos olhar os contratos, vamos conversar com os nossos clientes, vamos conversar com os nossos terceiros, nossos provedores. E aí, quando a gente está falando de RPO, é a mesma coisa. Tá, legal. Eu tenho o meu backup ali de curta duração, 30 dias, 90 dias. Se eu subir esse backup agora, eu consigo voltar a trabalhar, consigo voltar a operar. Acho que esse tipo de análise são análises e exercícios que poucas empresas investem tempo. Eu vejo muita gente falar assim, eu tenho um backup. Ah, ótimo, você tem um backup. Eu tenho um backup, e eu tenho cópia em mídias diferentes, e aí eu tenho features como backup imutável. Pô, maravilhoso. E aí o cara fala assim, e aí o meu backup ele fica uma cópia on-premise e uma cópia em cloud. Em cloud. Falam, pô, perfeito, tá bonito a beça. E se você tiver que fazer o download da sua cloud, quanto tempo você acha que vai demorar para você baixar dos 200, 300 servidores? E quanto que isso vai custar também? Esse é o ponto. Quanto custa retornar em 4 horas, né, cara? Fazer upload Imagina. para a nuvem, ela tem um valor e tem um tempo. Trazer isso de volta tem outro valor e outro tempo. Então, não é só uma preocupação de ter um backup. O backup é a nossa última área de defesa ali, né? Ok, ter um backup, obrigação. Mas vamos pensar em recuperação, vamos falar mais do que isso, né? E hoje falaremos sobre o tema cibersegurança como guardiã da reputação corporativa. O cliente final escolher a sua marca, é isso daí, é a reputação que você tem. Varejo é detalhe, você começa, e isso foi uma mudança, de você se preocupar agora com a credencial do cliente. Porque o cliente comprou ali, fez um cadastro no app, no site, e você tem que começar a se preocupar agora se esse dado do cliente for vazado, não por você, mas o cara vai pegar o mesmo e-mail, a mesma senha que ele usa para tudo, vai fazer um cadastro único e não vai trocar essa senha. E aí, de repente, você tem que começar a se preocupar se essa senha for vazada. Alguém utilizar essa senha para fazer uma compra nos seus canais, essa responsabilidade é sua. O cliente cobra essa responsabilidade de você. Então eu falei, poxa, agora a nossa preocupação acabou, não tem perímetro mais. Eu tenho que ir na credencial. O cara que cadastrou, comprou um produto ali, acabou, velho. Ele já está comigo ali, eu tenho que cuidar dessa credencial. E se o dado dele for vazado de alguma forma, a gente tem que notificar ele. É obrigação nossa de notificar. Poxa, ó, acho que troca a sua senha aí. Aparece a senha foi vazada em alguns canais. Porque não dá para você esperar mais acontecer. Não. Porque ele vai te cobrar de você. Poxa, teve uma compra indevida nesse canal e a culpa é sua. Eu falei assim, mas não foi vazamento nosso. Mas ele não quer saber disso. Não. A credencial está com você, a responsabilidade é sua, então você tem que começar a agir e ser proativo com a credencial do cliente. O cliente comprou uma vez no seu site ou no seu web, o produto, já tem responsabilidade por esse cliente, pela reputação dele, por que ele vai fazer. Veja, não deixa de ser verdade. Pensando em negócio, não deixa de ser. Sim. A gente tem que ser preocupação no cliente, não tem muito que funcionar. Entendeu? Exato. Você trouxe uma visão legal. Ele está confiando, né, os seus dados até a nós e confia. Se eu quero manter ele por longo prazo e tudo mais, eu tenho que manter essa relação. Mas e a companhia enxerga isso? Diego, o que você imagina? Eu concordo com ele. Eu acho que em alguns aspectos, alguns setores a gente está talvez andando mais nessa direção. Eu vejo movimentações e concordo. Essa distância que a gente teve, que faz um ano que a gente não se fala e tudo mais, eu estou muito mais próximo da Arábia Saudita, do Isha, olhando aquele mercado, e eu vejo que eles lá são muito mais preocupados do que a gente nesse aspecto. Uhum. Mas entendo também que aqui no Brasil ou em Latinoamérica, alguns setores ainda não estão com essa pegada, ainda veem muito tecnicamente a visão do CISO. E há muito tempo a gente já está falando que essa visão, que o executivo de tecnologia é um cara muito mais de negócio do que de tecnologia. Você falou aqui, tinha que ter um cara de brand, mas tinha que ter um cara de brand, de compliance, de jurídico aqui, porque é um ecossistema, a gente tem que olhar isso como ecossistema. Então, se a gente quer ver o cliente, o tecnologia tem que olhar com o cliente com essa perspectiva. Hoje o ecossistema, como o Diego falou, tem que estar todo mundo junto ali, tem que estar todo mundo tomando as decisões corretas da maneira correta, né, para... Quando um cliente ir lá nas mídias sociais, que hoje mídia social, ela impulsiona para o bem e para o mal. Com certeza. Eu já, por exemplo, já realizei exercício de tabletop utilizando influenciador, e-commerce down. E aí, executivos? Nessa situação, como que a gente faz? Qual que é a nossa cadeia de suprimento no back-office e como que a gente age?
né? Então é importante não esperar acontecer para a gente se precaver. É um pouco da Apple fez, por exemplo, questão das senhas. É o que a gente tem que fazer, por exemplo, quantas empresas vai lá na equipe de marketing e fala assim, equipe de marketing, quem tem acesso às nossas contas das mídias sociais e como elas são armazenadas e compartilhadas com nossas agências parceiras? Como que é essa gestão? Então é nesses pequenos detalhes que você pode derrubar um império. Edcast.